Deixa eu falar aqui com o Thiago Mello o seguinte. A barragem de Beneditinos não é uma das maiores do Piauí, mas atende a comunidade com um volume de água enorme. E a população lá está um pouco preocupada, porque árvores estão crescendo na parede da barragem. Será que isso oferece risco? Nós vamos saber. O Thiago Mello está aqui ao vivo? Já está aí o Thiago Mello. E nós temos, inclusive, Thiago Mello, as imagens lá da barragem, imagens feitas pelo nosso querido Zé Lula, que é da região, trouxe as imagens para que a gente tire a dúvida com o Denox. Afinal de contas, existe o monitoramento dessa barragem? Thiago Mello, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. A gente tem essas imagens aí, imagens aéreas da barragem lá do município de Beneditinos e temos também imagens por terra. O que é possível verificar por meio dessas imagens é que há realmente árvores nascendo na parede da barragem. E quando a gente chega para as imagens mais próximas do solo, a gente verifica que em meio à vegetação há assim algumas concentrações de água, algumas poças de água, o que gerou uma preocupação na comunidade local se essa água seria proveniente de algum vazamento. Então, para ter essa resposta, a gente veio até o Denox, lá é uma barragem monitorada pelo Denox, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e vamos conversar com o Djalma Policarpo, que é o coordenador estadual do Denox, enquanto você vê aí as imagens da água em meio à vegetação. Coordenador, boa tarde. O senhor verifica algum risco em função dessa vegetação, dessas árvores e o aparecimento dessa água em meio à vegetação? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson. Olha, a barragem Beneditinos, nós fizemos uma inspeção em 10 de maio de 2018. Então, verificamos algumas irregularidades e estamos elaborando o projeto e lá já tem um recurso contemplado de R$300 mil para manutenção preventiva a ser investido esse ano. Então, tem a manutenção preventiva, mas nada que haja risco para a população pode ficar tranquila que a barragem foi inspecionada e o que deve ser feito é a manutenção preventiva do reservatório. Reservatório feito em 84, que não passou pelas manutenções adequadas, mas desde que assumimos, estamos fazendo um monitoramento, as inspeções e agora colocamos a barragem de Beneditino no PROSB, que é o Programa de Recuperação de Barragem do Ministério de Desenvolvimento Regional. O que vai ser corrigido nesse caso? Lá nós vamos combater as erosões do taludes, algumas irregularidades no coroamento, vamos fazer enrocamento na parte de jusante, vamos fazer desobstrução das canaletas. Então, é uma manutenção preventiva que ainda vai dar uma maior segurança à população que vive ali em torno do açude. E esses recursos já estão garantidos. As árvores representam um risco estando ali na parede? Não, no momento, os nossos engenheiros, de acordo com a inspeção, não há nenhum risco que traga a insegurança do reservatório. O que precisa ser feito é essa manutenção preventiva que vai ser feito, que é o enrocamento ali do talude da jusante, a questão do coroamento, que tem algumas irregularidades, a questão das drenagens, né? A medição dela, que está toda emperrada. Então, nós vamos fazer essa recuperação da barragem de Beneditino. Assim como estamos iniciando em todo o estado do Piauí a manutenção das barragens. Desde o ano passado que fomos contemplados, já iniciamos e Beneditino está nessa rota, que é a segurança do reservatório para garantir ali à população uma tranquilidade, quem vive em torno de todos os açudes construídos pelo Denox do estado do Piauí. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Bora. A minha pergunta, viu, Thiago, é relacionada com o que é que a população precisa saber sobre barragens para que possa fazer uma denúncia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas olham para uma barragem e imaginam que o crescimento de mato pode indicar um problema. Os técnicos vão lá e constatam que não. Uma rachadura pode indicar necessariamente problema de risco de ruptura. E os técnicos vão lá e veem que não tem problema nenhum. Que tipo de sinais maiores e principais a população precisa ficar atenta para que seja comunicada aos órgãos responsáveis?
Olha, a questão as questões de fissura, de cavidades muito grandes, né? Às vezes surgem cavidades enormes, né? No coroamento, na parte dos taludes, há muitas fissuras, né? Então, isso às vezes preocupa. Agora, em Piripiri mesmo, nós detectamos uma cavidade muito grande, né? E fizemos a inspeção, fizemos a correção emergencial com a prefeitura e detectamos que era uma obra feita pelo DR e comunicamos ao DR que já está fazendo as drenagens necessárias. Então, quando há fissuras muito elevadas, cavidades muito grandes, vazamentos às vezes existem, mas tem barragens que já são construídas para que haja o filtro, a liberação de água, para não haver muita pressão em cima da parede da barragem. Então, algumas barragens grandes de porte maior que elas já são feitas com essas adequações. Mas, quando tem fissuras enormes, evidentemente, Joelson, umas barragens que são feitas há 40, 50 anos, e se elas não tiverem essas manutenções, vão aparecendo fissuras, vão aparecendo cavidades, vão aparecendo outras anomalias, irregularidades, e não vão tendo as manutenções adequadas, elas podem se tornarem uma preocupação para a população. Então, desde que assumi o DENOX, me preocupei com as inspeções, e estamos atacando aquelas barragens em maiores gravidades. Já dei uma ordem de serviço de 4, a próxima é Piripiri e o Açude Joana em Pedro II, onde os nossos engenheiros mecânicos que vieram de Fortaleza já estão fazendo a parte de hidromecânica, que são comportas emperradas há 30, 40 anos, válvulas dispersoras sem nenhuma manutenção. E em Piripiri, para você ter uma ideia, nós vamos acionar a comporta depois do serviço até com um celular, se for necessário. Vai ser automatizada, pelo celular se abre a comporta. Vai ser automatizada. E esse trabalho nós fizemos, não foi agora por conta do acontecimento que houve, já era um trabalho que desde que assumimos, que detectamos que as barragens do DENOX do Piauí não tinham as manutenções preventivas. E elas são necessárias, são indispensáveis, são imprescindíveis. E a população tem que estar atenta, reclamando e pedindo e fazendo isso. E nós também pedimos à população que faça a sua parte, que não faça agressões às áreas dos reservatórios. Que há muitos açudes degradados e também pela ação humana, há construções irregulares, jogando dejeto dentro dos reservatórios, matas ciliares degradadas. Então a gente pede também a colaboração, não só para reclamar, mas também para fazer a sua parte de zelo, porque é uma obra de interesse público e todos nós, os entes envolvidos, devemos estar preocupados e a população também. E isso nós pedimos à população do estado do Piauí, que façam as reclamações, mas que também façam a sua parte para que não hajam agressões indevidas nas áreas dos reservatórios. Muito obrigado. Nós conversamos com Djalma Policarpo, coordenador estadual do DENOX. Obrigado pelas informações. Segundo ele ainda, o governo federal disponibilizou algo em torno de 12 milhões de reais para essas manutenções de barragens no estado do Piauí. São 16 aqui construídas pelo DENOX e no momento estão em execução intervenções em 4 barragens que são Bocaina, no município de Bocaina, Barreiras, no município de Fronteiras do Piauí, Cajazeiras, em Pio Nono e Ingazeiras, em Paulistana. Joelson. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago Melo. Está feito o alerta. As imagens mostram uma beleza, a beleza que é um açude, né? Uma beleza que é uma barragem, a beleza que é o acúmulo da água, a beleza que é a vida que a água proporciona numa região como essa de Beneditinos, que não é tão distante aqui de Teresina, mas que também vive as suas necessidades de acúmulo da água, de distribuição, de racionalização da água. E esse alerta, daí os acúmulos de água, né, que preocupam um pouco a população, mas isso aí o DENOX, com seus técnicos, tem condição de avaliar. Mas o alerta que é feito pelo DENOX também é importante. Até que ponto as nossas comunidades que vivem no entorno de barragens estão preparadas, capacitadas, educadas para viver nesse entorno? Porque jogam dejetos, agridem a barragem, constroem local indevido. É obrigado a população conhecer todos esses detalhes? Não é.
É preciso que a gente forme os moradores do entorno das barragens para que eles tenham ali o direito de usufruir dos benefícios, mas que também sejam cuidadores dessas barragens, conservadores das barragens, pela própria vida, claro, pela preservação da estrutura, claro, pela vida dos outros que estão aí a jusante, abaixo da barragem.